Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor William Rodrigues e hoje nós vamos aprender sobre a consolidação e a formação da nação brasileira. Vem comigo? Galera, é o seguinte, hoje nós aprenderemos a formação da nação brasileira, como o Brasil vai se tornar uma nação. Todos já sabem, todos já aprenderam na escola anteriormente, que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, né, lá em cima, lá nas bandas de São Paulo, montado, né, num cavalo ou num burro, tudo bem? Proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Isso já é sabido por todos. E o que nós vamos ver hoje, pessoal? O que aconteceu posteriormente a essa proclamação da independência. Porque nós somos levados a acreditar que Dom Pedro proclamou a independência e todos viveram felizes para sempre. E não foi assim. Vamos ver, pessoal, todo o processo para consolidar essa nova nação recém-nascida. Vamos lá? Galera, é o seguinte. O que acontece? Proclamada a independência do Brasil, foi lá Dom Pedro I, independência ou morte, todo mundo feliz para sempre. Proclamada a independência, era necessário consolidar as bases para uma nova nação. Pessoal, o Brasil, durante toda a sua história, ele não foi nação. Durante todo o seu período colonial, ele não foi nação, ele era colônia. Colônia não é país. Colônia é um território que pertence a outro território. No caso, o Brasil nada mais é do que uma propriedade de Portugal. E Portugal faria o que bem ia fazer o que bem quisesse com o Brasil, porque não era uma nação, era o território dele. Tudo bem? É uma propriedade, vamos supor assim, privada de Portugal. O que acontece? A partir do momento que se proclama a independência do Brasil, é necessário formar as bases para essa nova nação. Para que essa nova nação surgisse, Dom Pedro I tinha que conseguir construir, elencar e colocar na prática 4 elementos. Primeiro, expulsar as tropas portuguesas que ainda resistiam no Brasil. Segundo, formar o exército brasileiro. Terceiro, ser reconhecido internacionalmente. E quarto, criar a primeira Constituição do Brasil. Vamos lá, pessoal, passo a passo. Primeiro, inicialmente, pessoal, a gente costuma aprender nas escolas, a gente costuma saber assim, que Dom Pedro I proclamou a independência, gritou independência ou morte, lá, não sei das quantas, todo mundo comemorou e parece que acabou por aí. Mas não foi bem assim, pessoal. Ocorreram alguns conflitos, não foi tão pacífico assim, ocorreram alguns conflitos em regiões isoladas do Brasil pela independência. Algumas regiões do Brasil tiveram que lutar pela independência. Lógico, não foi uma guerra generalizada como ocorreu nos Estados Unidos ou nos países hispano-americanos como Argentina, Venezuela, Colômbia, mas ocorreram conflitos localizados pelo Brasil, principalmente na região do Grão-Pará, do Maranhão, Piauí e Cisplatina, hoje Uruguai, que na época fazia parte do Brasil. Nesses locais, pessoal, ocorreram conflitos entre brasileiros e tropas portuguesas pela independência do Brasil. Algumas tropas que não aceitavam a independência do Brasil. Tudo bem? Galera, de todos os conflitos, o conflito mais sangrento foi o conflito que ocorreu em Salvador, foi o que ocorreu na Bahia, na província da Bahia, né? Próximo ali a Salvador, onde tem como destaque a figura de Maria Quitéria. Você sabe quem é Maria Quitéria? Conhece? Já ouviu falar? Bom, Maria Quitéria nada mais foi, em modo grosso assim, dizendo, Maria Quitéria nada mais foi do que simplesmente uma espécie de Mulan brasileira. Já assistiu Mulan? Desenho da Disney? O que a Mulan faz? Para que o pai dela não fosse para a guerra, ela se veste de homem, corta o cabelo e vai lutar as batalhas. E a Maria Quitéria fez praticamente isso. Cortou o cabelo, vestiu roupas masculinas, ela se alistou no batalhão dos voluntários da pátria para lutar ao lado do Brasil pela independência contra as tropas portuguesas. Descoberta como a Mulan, né, ela continuou no exército, o general gostou muito dela, achou ela muito valente em campo de batalha e a manteve. Tanto, pessoal, que ela, após o final dos conflitos, acabou por receber a Ordem Imperial do Cruzeiro das mãos de Dom Pedro I. Legal, né, pessoal? Continuando.
Só nesse fato já matou-se dois coelhos com uma cajadada só. Porque para expulsar as tropas portuguesas foi necessário organizar um exército. E esse exército organizado, agora eu já tenho um exército organizado e expulsão das tropas portuguesas. É necessário o terceiro elemento. O terceiro elemento, pessoal, é o reconhecimento internacional. Para um país ser um país, os outros países têm que reconhecer ele como país. E o Brasil, pessoal, ele foi reconhecido como país muito rapidamente. Ele foi reconhecido pelos países europeus por ser uma monarquia, gostaram lá na Europa. Opa, o Brasil é uma nova monarquia? Vou reconhecer. E ele foi reconhecido pelos países hispano-americanos porque ele era mais uma nação independente. Então ele agradou a gregos e a troianos. Ele só não agradou a Portugal. Portugal não gostou dessa independência do Brasil, não apoiava, né? Era a principal colônia, nessa época já era Reino Unido, mas era o principal território português em todo o planeta, e ele não aceitou essa perda. E o que acontece? Em 1825, 3 anos após a independência, Portugal disse o seguinte: olha, Brasil, eu vou reconhecer sua independência, mas claro, mediante o pagamento de indenização. Eu peço para você 2 milhões de libras esterlinas. 2 milhões, pessoal, em dinheiro de hoje, não sei nem fazer o cálculo. Só que na época era tanto dinheiro que o Brasil não tinha em caixa. Dom Pedro I teve que fazer o quê? Pegar emprestado esses 2 milhões de libras esterlinas com a Inglaterra para pagar a Portugal. Então o Brasil, para conseguir o reconhecimento de Portugal, teve que fazer o empréstimo. Já nasceu como nação independente devendo. Já nasceu devendo. Ok? Mas conseguiu o seu reconhecimento internacional. Então vamos lá. O que o Brasil precisava? Exército expulsar as tropas portuguesas. Conseguiu? Conseguiu. O que mais? Reconhecimento internacional. Quem reconheceu? Países europeus, países da América e, por fim, Portugal acabou reconhecendo, mediante pagamento de indenização. Por fim, pessoal, o que o Brasil precisava? O Brasil precisava de uma nova Constituição. Era moda no período, né? Influenciados ali pelos constitucionalistas, era uma moda que os países tivessem uma Constituição. A Constituição, pessoal, é a lei mais importante, é o conjunto de regimentos, de regras, de leis mais importante de toda a nação. É ela que dá o rumo para qual país eu quero ser. E o Brasil surgiu como nação e precisava de uma Constituição que o guiasse para ver qual país ele se tornaria. Então, em 1823, Dom Pedro convocou uma chamada Assembleia Constituinte. É uma assembleia para escrever uma Constituição. Esses grupos se reuniram, né? Eu tenho lá o Partido Português, que era um partido a favor da recolonização. Eu tenho o Partido Brasileiro Conservador, que ele queria independência, mas com o rei no poder, né? O poder centralizado do rei. E eu tinha os liberais mais radicais, né? Que eles queriam maior participação das províncias, que elas fossem mais autônomas. E alguns ainda muito radicais para a época queriam até mesmo república. Essa galera se reuniu, essa galera começou a debater sobre a Constituição, escrever a Constituição, e eis que então eles mostram a chamada Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca. O que é isso, professor? É a primeira tentativa de Constituição brasileira. Essa Constituição essa Constituição da Mandioca previa o seguinte: voto censitário. Só vota quem tem, no mínimo, 250 alqueires de mandioca. Plantava ali uma safra igual 250 alqueires de mandioca. Professor, por que mandioca? Hoje você acorda cedo, você vai lá, pega, come um pão francês. Mas a base da alimentação do brasileiro durante grande parte dessa história era o pão da terra. O que é o pão da terra? Nada mais é do que a mandioca. A base da alimentação brasileira durante grande parte dessa história, incluindo aqui, era a mandioca. Então, mandioca era alimentação. Se hoje você só come mandioca cozida no churrasco,
Nesse período você comeria mandioca cozida no café da manhã, no almoço, janta em forma de farinha, de paçoca, etc. Então, possuir alqueires de mandioca era possuir dinheiro. Então, só poderia votar quem tivesse dinheiro. Também, pessoal, essa Constituição ela mantinha um latifúndio, grande propriedade rural, e ela também mantinha a escravidão. Ela não mexia na escravidão. Ela não incomodava os grandes latifundiários da época, que era quem influenciava ali a escrita da Constituição. E tem uma coisa nessa Constituição que deixou Dom Pedro I pulando dessa altura, morrendo de ódio, que era o seguinte: essa Constituição subordinava o monarca ao poder legislativo. Em tese, seria uma espécie de rainha da Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa. Dom Pedro falou assim: caramba, como assim? Lutei para a independência, né, proclamei a independência, e agora vem aqui tirar os meus direitos, os meus poderes de reinar nessa nação? Aqui não. Então, pessoal, o que Dom Pedro fez? Cercou a Assembleia com seu exército, prendeu vários deputados e dissolveu a Assembleia Constituinte. E aí, pessoal, a partir desse momento, dissolvida a Assembleia Nacional Constituinte, Dom Pedro angariou 10 pessoas da sua confiança, por ser de Estado, e redigiram uma nova Constituição que foi promulgada no dia 25 de março de 1824. Aquela rua famosa em São Paulo, 25 de março, tem um nome em homenagem à nossa primeira Constituição. Essa Constituição escrita e feita a pedido de Dom Pedro I, colocando tudo o que ele queria ali. E o que ele colocou, pessoal? Ele colocou o chamado, uma das características principais desta Constituição, que ele colocou o chamado quarto poder. Vocês já sabem, ou deveriam saber, né, que existem 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário, pessoal. Só que o Dom Pedro I colocou ali um quarto poder, o poder moderador, que era o poder que ele tinha de interferir nos outros poderes, de moderar os outros poderes. Pessoal, esse quarto poder, essa dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, que escreveu a Constituição da Mandioca, vai manchar muito o legado de Dom Pedro I. Ele, aos poucos, vai passar de herói nacional a inimigo da nação. Tanto que alguns anos depois, ele vai ter que vai meio que sair escorraçado do Brasil, deixando aqui o seu filho de 5 anos, o Pedro de Alcântara, que viria a se tornar o chamado Dom Pedro II. Galera, por hoje é só. É isso que vocês têm que entender, tá? Então é o seguinte: Brasil independente? Legal. Para se tornar uma nação, exército, expulsão das tropas portuguesas, reconhecimento internacional e escrita de uma Constituição. O Brasil fez as quatro, e surgiu como nação. Muito obrigado e até a próxima.